Boa noite, né? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa de hoje, certo? Nessa nossa aula nós vamos falar sobre a ideia do texto jornalístico, certo? Do gênero jornalístico, digamos assim, e também a introdução principalmente ao artigo de opinião, certo? Que é um gênero textual que nós vamos estudar bastante, né? Nesse segundo semestre, nesse segundo bimestre, né? A gente concluiu o primeiro e agora a gente vai começar então no segundo. E aí, para começar, eu gostaria de apresentar aqui para vocês a minha tela aqui no jornal Folha de São Paulo, certo? Eu vou abrir, é um jornal de circulação aqui no país, é o jornal Folha de São Paulo, e a gente vai dar uma olhadinha no site da Folha. Então, deixa eu só voltar aqui. Muito bem. Então, assim, como o próprio nome diz, né, aqui é Folha de São Paulo, você tem aqui ó, há 100 anos, um jornal ao serviço da democracia, nesse site, como eu falei aqui para vocês. Espera que vai abrir mais uma vez. A gente, geralmente, né, quando nós entramos quando nós entramos num site de jornal, é para a gente buscar notícias, né, ver informações, não é isso? Em tempo real. Então aqui é um jornal que está há mais de 100 anos, como vocês podem perceber. E eu hoje vou mostrar aqui para vocês uma diferença muito básica, assim, muito importante, né, para a gente poder compreender um pouquinho do gênero jornalístico. Tudo bem? Então olha só, gente. Aqui nós temos um jornal online. Né? Eu assisti um exemplo aí de um jornal online. Só responda para mim se vocês estão conseguindo vê-lo na tela, se a tela está sendo compartilhada, se vocês estão conseguindo ver, tá? Só me informem aí no chat, por favor. Então, nesse jornal, nós temos aqui as principais manchetes, né, de capa. Por exemplo, aqui, ó, CPI da Covid, né? Ela está como primeira capa, ou seja, está na primeira parte do site, mostrando a importância. Deixa eu só atender aqui. Tem alguém que entrou. Pronto, vamos nos comunicando. Deixa eu voltar aqui. Certo, desligar aqui minha câmera que vai ficar melhor também. Quem entrou foi a Ana Patrícia, não foi? Isso. Pronto, muito bem. Só voltar aqui para a folha. Então, assim, geralmente essa primeira notícia, né, que aparece quando a gente observa um jornal, que nós chamamos de notícia de capa, né, ou manchete de capa, seria a notícia mais importante. Porque assim que a gente abre o jornal, né, eles hoje têm muitas páginas no Instagram, você tem os aplicativos, inclusive gratuitos dos jornais, né? Então, a primeira notícia é sempre uma notícia importante, né, uma manchete importante. Nesse caso aqui, no dia de hoje, 12 de julho de 2021, a notícia que aparece em relação à CPI da Covid, né, esse movimento que está acontecendo aqui no nosso país. E aqui nós temos o seguinte título, né? Procuradoria abre apuração sobre denúncia de propina em compra de vacinas do governo Bolsonaro. Então aqui nós temos essa notícia e aqui embaixo tem uma outra opção, né? O que a gente chama de subtítulo ou lead da notícia, né? Representante da empresa disse à Folha que proposta partir de Roberto Dias, então diretor do Ministério da Saúde, tá certo? Aí aqui do lado, por exemplo, nós temos outras informações aqui sobre o mapa da vacinação, né? E aqui nós temos, 38 consideram o desempenho do Congresso ruim ou péssimo, mostram Datafolha, né? Uma fonte de pesquisa. E aí, assim, basicamente é isso, né? Nós temos aqui várias notícias, tudo bem? Agora vamos tentar compreender um pouquinho, né, algumas características do gênero notícia, certo? Eu vou abrir aqui o Word, vou fazer algumas anotações. Essas anotações eu vou colocar lá no Google Sala de Aula também, eu vou disponibilizar no fim da nossa aula, tá certo? Aqui imagens do dia, a seleção italiana é recebida por torcedores em Roma após o título da Eurocopa, certo? Então tem várias informações, certo? Aqui é um exemplo, né, do texto jornalístico, né, da notícia. Vamos só esperar abrir aqui um pouquinho, tá, pessoal? Fiquem atentas, qualquer dúvida podem perguntar aqui, tá? Se vocês não estiverem compreendendo. Perfeito. Vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo me ouvindo bem?
Responda aí no chat, por favor. Pronto, deu na mensagem, certo. Vamos só esperar aqui o meu documento do Word abrir. Tá, então assim, gente, quando, nesse caso aqui especificamente, né, desse... Oi? Certo, mas tá conseguindo ouvir bem? Vocês estão conseguindo ouvir, meninas? Só digam aí pra mim, por favor. Pronto. Não, não, hoje é assunto novo. A avaliação ainda estou fechando as notas, que poucas pessoas fizeram a prova, entendeu? Por isso que eu ainda não estou apresentando o resultado, entendeu? Certo? Pronto, vamos lá. Língua portuguesa, né? Hoje é dia 12 de julho. Isso, opa. Dia 12 de julho, né? O tema da nossa aula inicial hoje é o texto jornalístico. Lembrando que eu vou colocar essas informações para vocês lá no Google Sala de Aula, tá, meninas? Então, assim, agora vocês não precisam escrever, não. Vocês podem só ficar prestando atenção, tá certo? Qualquer dúvida pode perguntar, e eu estou gravando essa aula também para disponibilizar depois, tudo bem? Pronto. Então, assim, o que eu falei, basicamente, né, que o texto jornalístico, né, aparece em jornais, né, em circulação pelo país, né? Pelo país, pelo Brasil. Aí alguns exemplos, né? O Globo, né? Alguns desses jornais famosos, né? O UOL, o G1, certo? Muito comum também. Folha de São Paulo, etc. Né? Só que também esses textos jornalísticos também aparecem em páginas de redes sociais, né? Aparecem em páginas de redes sociais, como o Instagram e o Facebook, por exemplo. Né? Como o Instagram e o Facebook. Aí vamos lá, meninas. No geral, o texto jornalístico apresenta o texto jornalístico apresenta, né, fatos. Aí agora vamos colocar aqui alguns exemplos, né? Aqui alguns exemplos. Quando a gente volta para olhar lá o jornal, né, a Folha de São Paulo, onde nós estávamos, aí eu tenho aqui algumas informações. Por exemplo, essa aqui, no país, 30,5 milhões estão imunizados, o que representa 19% da população adulta. Então, olha só, eu vou colocar aqui, ó, certo? Vou colocar aqui esse exemplo. No país, como é que é a informação? 30,5%, né? 30,5% milhões estão vacinados. O que corresponde a quanto? 19% da população adulta. Então, olha só, meninas, esse aqui é um exemplo de um fato, certo? Aqui, perceba que é uma notícia de jornal, né? Por exemplo, quando a gente vai lá no site, a gente clica, nós vamos ver essa notícia, né, com mais informações, com mais dados, né? Então, aqui é um fato, né? Como eu coloquei aqui. O que é um fato? O fato é uma informação, digamos assim, concreta, né? É algo sobre o qual geralmente as pessoas não questionam, não é uma coisa que você concorda ou discorda. Por exemplo, aqui nós temos um fato, ou seja, que 19% da população adulta do país, do Brasil, está vacinada, né? Vamos ver algum outro exemplo aqui, que aparece aqui, ó. Eu posso colocar essa outra porcentagem, e assim, né, gente? Sempre que aparece, né, uma porcentagem em alguma informação, em alguma notícia, eu tenho um exemplo de um fato, né? Aqui, ó, após falas golpistas, Bolsonaro agora se diz alvo de boicote de gente importante, né? Enfim, ó, capital paulista confirma a vacinação de pessoas de 35 e 36 anos para quinta e sexta-feira. Vamos colocar outra notícia sobre a pandemia. Vamos colocar outra, né?
outra informação. Ó, por exemplo, agora no mundo, meninas, não sei se vocês sabem, mas está havendo vários protestos lá em Cuba, né? De ontem para hoje, aumentaram os protestos na ilha cubana. E aqui a gente tem um outro fato, ó, uma outra informação aqui, ó. O líder de Cuba, né, o presidente, né, a pessoa que governa lá, culpa os delinquentes e youtubers contrários ao regime por protestos, né? Então vamos colocar essa informação aqui, ó. Líder de Cuba, culpa, deixa eu só abrir aqui, tem mais alguém que está entrando na aula. Cleslene, certo. Pronto. Bom, vamos ver a informação. Culpa delinquentes, né? Vamos abrir até aqui um parênteses, né? Ó. Delinquentes, certo? Deixar aqui. Culpa delinquentes e youtubers. Delinquentes. Qual que é de errado com a palavra? Vou corrigir aqui. Nossa. Não, é porque tá aqui em espanhol, mas a palavra é assim mesmo, né? Só um momentinho, meninas. E também youtubers, né? Pessoas que trabalham, né? Que produzem para o youtuber, né? YouTube, aliás. Contrários ao regime por protestos. Pronto, aqui é um outro fato, né? Você percebe que não é uma informação, né? Tem a foto desse líder de Cuba, né? Esse presidente, chamando os youtubers, né? As pessoas que são contrárias ao regime de delinquentes, né? Há vários como eu disse para vocês, protestos que estão acontecendo lá. Então assim, gente, olha, por exemplo, quando eu tenho Copa América, trouxe nova variante do coronavírus, gestão Bolsonaro cita Deus para barrar apoio ao Festival de Jazz Antifascista na Bahia, certo? Sempre quando eu vou olhando para essas informações, eu tenho fatos. Ó, por 210 milhões, mineradora britânica vende o diamante mais caro da história da empresa. Veja que são informações, né? São fatos, são notícias, né? Que a gente abre para ler, não é isso? A partido de humorista empata com legenda governista em eleições na Bulgária. Menina de 4 anos é morta com tiro em frente à casa em São Paulo. Então, assim, o que a gente pode entender disso, né? Vamos colocar uma outra informação, né? Que, no geral, o objetivo do texto jornalístico, né, é informar, ou seja, né, apresentar dados da realidade, dados e da realidade, dados e informações, né, da realidade de tanto do Brasil, né, quanto de outros países do mundo, né, quanto de outras partes do mundo. Tudo bem? Vou pausar aqui um pouquinho para a gente conversar agora. Muito bem, então assim, gente, dentro do jornal que eu estava apresentando para vocês, né, dentro da Folha de São Paulo, a gente tem uma parte lá chamada de opinião. Que assim, particularmente é a parte que eu mais gosto de ver no jornal. Eu até vejo as notícias, as manchetes, mas eu gosto muito dessas partes aqui onde tem a opinião. Então, o que é opinião, no fim das contas? Bom, opinião é um ponto de vista, né? Opinião é uma forma de a gente, digamos assim, entender a realidade, né? Uma forma de a gente explicar alguma coisa, né? Então, assim, é muito importante nos jornais ter a coluna de opinião, né? Então, aqui, por exemplo, aqui, ó, pesquisa Datafolha, pobres, menos escolarizados, nordestinos e mulheres minam aprovação a Bolsonaro, né? Olha aqui, proposta de abstinência para adolescentes é o que há de mais retrógrado na sexualidade, né? Aqui é a opinião da Marta Suplicy, que é sexóloga. Então veja que não é fato, né? Ou seja, não é fato por quê? Porque é uma questão aqui contraditória. Enquanto a Marta Suplicy, por exemplo, ela acredita que essa proposta de abstinência, ou seja, ficar sem
ter relação sexual é algo retrógrado, ou seja, algo antigo, não é certo, há quem pense o contrário, certo? Então aqui é opinião, tá bem? Vamos escrever. Então vamos colocar assim, ó. Além de notícias, né, os jornais também têm colunas, também apresentam, né, colunas de opinião. Aí o que é isso? No geral, opinião é o ponto de vista de alguém. Ou seja, como essa pessoa interpreta, julga, né? Vê um determinado fato, né? Esse aqui é um exemplo. Por exemplo, a gente vai colocar aquele exemplo lá que a gente viu há pouco tempo no jornal, né? Então, o que dizia lá? Ó, proposta de abstinência sexual. Vamos escrever aqui, né? O título da manchete. Proposta de abstinência sexual para adolescentes é retrógrada, né? É retrógrada. Não, é o que há de mais retrógrado. É o que há de mais retrógrado na retrógrado. Aqui, ó. Na sexualidade. De quem é essa fala? Da Marta Suplicy. Vou escrever aqui o nome dela, só um momento. Que às vezes desaparece completamente, né? Pronto, Marta Suplicy. Então assim, ó, por exemplo, essa manchete aqui, vocês observem que, por exemplo, ela usa essa palavra aqui, retrógrado, né? Retrógrado. Então, essa palavra é uma palavra que exprime uma opinião, certo? Uma coisa retrógrada é uma coisa antiga, é um retrocesso, é algo que é, digamos assim, não é novo, né? Algo que é atrasado. Então, por exemplo, há quem pense que é algo bem retrógrado, mas, por exemplo, algo que vem, por exemplo, há quem diga, por exemplo, que seria algo, digamos, sensato, né? Então, por exemplo, tanto a palavra sensato quanto retrógrado são palavras que emitem opinião, né? Vamos colocar aqui, ó. Observemos que o uso da palavra, né? O uso da palavra retrógrado já mostra a opinião da articulista. Ou seja, quem é articulista? A Marta Suplicy, certo? É um exemplo. Vamos ver outro exemplo aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, aqui na parte aqui das colunas e blogs, né? Tendências e debates. Aliás, vamos ver aqui a parte de tendências e debates, tudo bem? Vamos abrir aqui um pouquinho, certo? Pronto, só um momentinho. Tá abrindo. Ó, nós temos aqui várias opiniões, ó. Aqui as últimas, né, que foram colocadas, né, no site, ó. Pode perceber, ó, né, que aqui nós temos mais questões de opiniões, né? Ou seja, formas de ver determinadas realidades, né? Isso, digamos assim, pessoas que são sempre, né, digamos assim, entendidas, né, especialistas no assunto. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, por exemplo, de um articulista que eu gosto muito de ler, certo? Que é o Dr. Drauzio Varela. Eu vou mostrar aqui a coluna deles aqui para vocês aqui da Folha, tá? Que está carregando. Vamos só aguardar um pouquinho.